115. O almoço. Não a vi partir, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista. Alívio e saudade, tudo misturado, em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas, e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura, e ao estômago com os acepipes de M. Proudhon. Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Faroux, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Very-Vefour, de Paris, e mas nos palácios do Conde Molé e do Duque de La Rochefoucauld? Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca, M. Proudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo, mas sobretudo os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos! Que tenrura de carnes! Que rebuscado de formas! Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia, sei que foi cara. Ai dor! Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam marem fora, no espaço e no tempo, e eu ficava-me ali numa ponta de mesa, com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios, ficava-me para os não ver nunca mais, porque ela poderia tornar e tornou, mas o eflúvio da manhã quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? 116. A filosofia das folhas velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que o empacha, e continuar depois. Mas não quero perder tempo. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa, a fisgar moscas, como o Domiciano. Se não mente o Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular. Com os olhos. Fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com um livro aberto entre as mãos. Era tudo de saudades, ambições, um pouco de tédio, e muito devaneio. Solto. Meu tio cônego morreu nesse intervalo, item, 2 primos. Não me dei por abalado e levei-os ao cemitério, como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio, selei as cartas, meti-as na caixinha, e deixei ao carteiro cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros, eu continuava as moscas. Outras vezes agitava-me. Ia às gavetas, entornava as cartas antigas, dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, e abria-as todas, lia-as uma a uma, e recompunha. O pretérito. Leitor ignaro, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas, não gostarás o prazer de ver-te, ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Guarda as tuas cartas da juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei-a. Locução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim, direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão este nome às cantigas de terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste.
117. O humanitismo. Duas forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar a vida agitada do costume e Sabina. E Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhan Loló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me enfim o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas, na estática, anterior a toda a criação, a expansiva, começo das coisas, a dispersiva, aparecimento do homem, e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparecesse assaz clara esta exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas. Mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Neste ponto Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade, se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo, e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, do que é um delicioso influxo de humanitas, segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual. Porquanto, verdadeiramente há só uma desgraça, é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou o Quincas Borba, é positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro, e para tudo dizer numa só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas, não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro, ele é o próprio humanitas reduzido, daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal. Desde os campos da Idumeia até o alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas, e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode citar o vão clamor dos poetas. Mas substancialmente é humanitas que corrigem humanitas. Uma infração da lei de humanitas. O mesmo direi do indivíduo que estripa outro, é uma manifestação da força de humanitas. Nada obsta, que há exemplos, que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano,
todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Para que negá-lo? Eu estava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo. Isso parecia superiormente grande, e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato, e trincava-a com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas, que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de Humanitas, a fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango. A fome é uma prova que Humanitas submete à própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas, que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é a natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio Humanitas, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda, que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos, de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no humanitismo, era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebida com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças, mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, porque não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra da monotonia universal. Claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema, e por 2 motivos: 1, porque sendo Humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que descende. 2, porque ainda assim, não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para seu recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras e o ruibarbo. Pangloss, dizia-me
Ele, ao fechar o livro, não era tão tolo como pintou Voltaire. 118. A terceira força. A terceira força que me chamava ao bulício era o gosto de luzir, e, sobretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplasto me tem aparecido nesse tempo, quem sabe? Não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o emplasto não. Veio. Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa. 119, parênteses. Quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado, podem servir de epígrafia. Discursos sem assunto. Underline, 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 underline. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Underline, 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 underline. Matamos o tempo nos enterra. Underline, 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 underline. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto, se todos andassem de carruagem. Underline, 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 underline. Crente, mas nem sempre duvides dos outros. Underline, 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 underline. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Underline, 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 underline. Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens, que de um terceiro andar. 120. Compele entrare. Não, senhor, agora quer você queira, quer não, de casar, disse-me Sabina. Que belo futuro! Solteirão sem filhos. Sem filhos. A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto. Percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, cumpria ser pai. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues, e compradas a troco da solidão. Sem filhos. Não, impossível. Dispus-me a aceitar tudo, ainda a aliança do Damasceno. Sem filhos. Como já então depositasse grande confiança em Quincas Borba, fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade. O filósofo ouviu-me. Com alvoroço, declarou-me que Humanitas se agitava em meu seio, animou-me ao casamento, ponderou que eram mais alguns convivas que batiam à porta, etc. Compele entrare, como dizia Jesus. E não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo, erradamente interpretado pelos padres. 121. Morro abaixo. No fim de 3 meses, ia tudo à maravilha. O fluido. Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro que me metia a cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas. Mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhã Loló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos. Não o sentia, acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui à missa na capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao descer com Nhã Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui 2 anos, ali 4. Logo adiante 5, de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com 20 anos apenas,
tão lépidos como tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstância se deu o fenômeno, basta-lhes ler este capítulo até o fim. Vínhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era. E adiantou-se alvoroçado, nós fomos atrás dele. E vimos isto. Homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas, atitudes diversas, uns de cócaras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas. Que é? Perguntou-me Nhã Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse, abri sutilmente caminho, e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os dois contendores, dois galos de esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em sangue, o peito de um e de outro estava desplumado e rubro, invadia-os o cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos. Damasceno não sabia mais nada, o espetáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer, ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que Nhã Loló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fossemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado, disse-lhes também que vínhamos da missa. E não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo. Um sol delicioso. E forte. Tão forte que eu abri logo o guarda. Sol, segurei-o pelo centro do cabo, e inclinei-o por modo que ajuntei uma página Filosofia do Quincas Borba e Humanitas. Osculou Humanitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé detivemo-nos alguns minutos, à espera de Damasceno. Ele veio daí a pouco rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de 10 tostões, que os vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada, que vi logo nele o vencido, mas era engano, o vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta, biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado, Nhã Loló. Vexadice 122. Uma intenção muito fina. O que vexava Nhã Loló era o pai. A facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais, e Nhã Loló chegará a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma, estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida atraía-a, principalmente porque lhe parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Nhã Loló observava, imitava, adivinhava, ao mesmo tempo dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente. Eu busquei então diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chanças e motes de bom tom. Vãos esforços, que não a alegravam mais.
Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que cheguei a atribuir a Nhan Loló a intenção positiva de separar, no meu espírito, a sua causa da causa do pai. Este sentimento pareceu-me de grande elevação, era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo, vou arrancar esta flor a este pântano. 123, o verdadeiro Cotrim. Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse, se acaso louvasse as raras prendas de Nhan Loló, por isso calava-se. Mas, estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades, não se fartava de as elogiar, como era de justiça, e pelo que respeita a Nhan Loló, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente, mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes. Isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar. Principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política o celibato é uma rêmora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse, mas em todo caso ela não é tia carnal de Nhan Loló. Como eu. Olhe, e mais não, e não digo. Diga. Não, não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza, e cuide que tinham razão, mas a avareza é apenas exageração de uma virtude e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras. Tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue, mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos, e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara. Dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria, e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, de certo, tinha, por exemplo, o sestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava, sestro repreensível ou não louvável, concordo, mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas. Quando públicas, razão a que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisto faço o seu maior elogio, que ele não praticava, de quando em quando, esses benefícios senão com o fim despertar a filantropia dos outros, e se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia R$ 1 a ninguém. 124, vade intermédio.
Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito. Do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio, pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu, digo que há nele uma dose de verdade, e que, ao menos, a forma é pinturesca. E repito, e não é meu 125. Epitáfio. Aqui jaz de Eulália Damascena de Brito. Morta aos 19 anos de idade. ORAI por ela. 126. Desconsolação. O epitáfio de estudo vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhanloló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo, e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. Vejam agora que excessos pode levar uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando-o à direita e à esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie. Embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos, fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso e a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garras da peste. Mas esta pergunta era tão insensata, que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do 7º dia. A tristeza do Damasceno era profunda. Esse pobre homem parecia uma ruína. 15 dias depois estive com ele. Continuava inconsolável, e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. Não me disse mais nada. 3 semanas depois tornou ao assunto, e então confessou-me que, no meio do desastre irreparável, quisera ter a consolação da presença dos amigos. 12 pessoas apenas, e 3/4 partes amigos do Cotrim, acompanharam a cova o cadáver de sua querida filha. E ele fizera expedir 80 convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste. Qual? Gemia ele, desampararam-me. Cotrim, que estava presente. Vieram os que deveras se interessam por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas, ou uns dos outros. Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça, e suspirou. Mas viessem. 127. Formalidade. Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Eu tive essa distinção psíquica, eu agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. De fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do Damasceno não se lembraria dela, quando, tempos depois, houvesse de olhar para uma gravura representando 6 damas turcas. Pois eu lembrei-me. Eram 6 damas de Constantinopla. Modernas, em trajos de rua, cara tapada, não com um espesso pano que as cobrisse deveras, mas com um véu tenuíssimo,
que simulava descobrir somente os olhos, e na realidade descobria a cara inteira. E eu achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto, e cumpre o uso, mas não o esconde, e divulga a beleza. Aparentemente, nada há entre as damas turcas e o Damasceno, mas se tu és um espírito profundo e penetrante, e duvido muito que me negues isso, compreenderás que, tanto num como noutro caso, surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és, sim, o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu, tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta. Se a dor adormece, e a consciência se acomoda, a quem, se não a ti, devem esse imenso benefício? A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida, o espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação e conseguintemente de luta e de morte. Vive tu, amável formalidade, para sossego do Damasceno e glória de Muhammad.